Salve, salve galera! Está começando mais um podcast do Soldado Timão, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui de novo para falar de Corinthians e o convidado, como você já viu na thumb aí, já viu no título do vídeo, é muito especial. Hoje o programa está pesado, hoje vai ter rock and roll aqui. Fala, Matheus, seja bem-vindo mais uma vez, meu velho. Fala, careca. Um salve para o nosso convidado também que vai falar já já, o grande Japinha. Uma honra estar aqui nesse episódio. Primeira celebridade musical do nosso podcast, né? Que honra estar aqui. Então, bora para esse bate-papo que eu quero saber muito do Japinha sobre tudo e principalmente de Corinthians, cara, porque para isso que a gente está aqui, né? Boa, Matheus, é isso, para isso que a gente está aqui. Matheus falou, vocês já viram aí nosso convidado de hoje, grande convidado, Ricardo de Roberto, mais conhecido como Japinha, né? Músico, multi-instrumentista, posso dizer assim, né, Japinha? E principalmente corintiano. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado por aceitar nosso convite aí. Eu que agradeço, careca, por você, Matheus, brigadão pelo convite. É uma honra participar do podcast de vocês aí, ainda mais para falar de assuntos diversos, mas especialmente Corinthians, né? Eu que sou corintiano desde moleque, sou músico, né? Como você mesmo falou, acho que a galera me conhece mais pela bateria, mas atualmente estou fazendo mais um lance agora mais de composição, vocal, até guitarra. Mas a música para mim é uma linguagem só, né? Assim como o esporte, o futebol tem muito a ver, as coisas e tal. É lógico que a gente que é corintiano vê de uma ótica um pouco mais alvinegra, diria assim, né? Todo esporte, todo futebol. Mas foi um prazer, obrigado pelo convite. Que isso, cara. Pô, é uma honra pra gente mesmo, assim, é legal pra caramba estar aqui. E, cara, minha primeira pergunta já era exatamente sobre isso, cara, porque, assim, acho que o grande público acaba te conhecendo por conta do CPM, que você era batera, e eu, já trabalhei muito com produção de banda, cara, e o batera é um cara que sempre sofre, né, cara? Primeiro porque no começo da banda não tem grana, não tem hold, o batera é o que chega mais cedo para conseguir montar tudo, para fazer tudo. E hoje, cara, no Dinossauros você é vocal e guitarra. Foi isso aí, cara? Você cansou de carregar a bateria, por isso que você foi para frente? Cara, acho que não, meu, porque eu tava no momento da carreira que eu já tinha um bom hold, né? Toda uma assessoria de produção, de técnica, de som, tal, de produtor. Mas pô, legal, não sabia desse seu lado. Você já vivenciou, sabe como que é a correria por trás ali, né? De bastidores, de palco, de ensaio, de show, de gravação de estúdio. Às vezes o cara só vê a gente ali em cima tocando, parece tudo mil maravilhas, mas tem muita coisa que envolve. Não que seja diferente de outro trabalho, é puxado, ao mesmo tempo é divertido, ao mesmo tempo você tem amizades, às vezes você tem coisas ruins, puxação de tapete, tudo isso aí que tem em qualquer trabalho tem na música, né? E eu amo bateria, continuo tocando, faço meus gigs por aí, né, fazendo uma participação ou outra ali, tocando bateria, mas agora estou focando um pouco mais, como você mesmo disse, na minha carreira, que é a parte mais vocal, né, no Dinossauros eu escrevo e canto as composições, e também faço a guitarra base. Eu não sou muito guitarrista, assim, né? Eu faço mais as bases para eu cantar em cima. E eu tenho outro guitarrista na banda que acaba fazendo solos, as linhas mais difíceis, né? De riffs e tal. Mas isso aí, não foi por cansaço, não. Foi por mais uma questão de vontade de explorar outras áreas, né? Porque Outras qualidades. diferente do futebol, o futebol até tem uns caras que conseguem, né? Jogar na frente, atrás. Sei lá, a gente tinha o Wilson Mano, né, no começo do século ali, que no final do século aqui era o Coringa do Coringão, ele jogava em todas as posições, tirando o goleiro, mas na música você tem essa possibilidade, né, tem vários exemplos na história aí de caras que saíram do baixo, foram pra guitarra, saíram da batera, foram pro vocal, que é o meu caso, deixando claro que eu não abandonei a batera, ainda faço vários trampos, né, tô gravando até uns discos com os amigos, mas no Dinossauros eu quis dar essa explorada, já fazia uns 4, 5 anos, mesmo em paralelo ao CPM antes de eu sair de lá, eu já estava gravando umas coisas, fazendo shows, e agora mais focado, né, nessa parte mais melódica, mais de letra, mais lírica, né, mais de poesia e de melodias e versos aí, né, digamos assim. Boa, show de bola. Eu vou pedir pro Gabriel depois botar na edição aí, no link, né, as coisas todas, mas para quem já estiver vendo a gente, tá com o celular na mão, no Instagram é @dinosaurusrock. Aí você já vai conhecer, se você não conhece ainda esse trabalho do Japinha, já vai conhecer. E você, Matheus, manda aí. Boa, não, só queria comentar que o Japinha foi de volante, half, agora meia, atacante, né? Ponto. O cara joga de tudo. Como ele disse, é o Wilson Mano aí da música. Caro. Talentaço. Mas, Japinha,
Bora falar de Corinthians agora, que é nosso papo aqui. Eu queria saber de você como é que começou o seu corintianismo, vamos dizer assim. Quando que começou a surgir a sua paixão pelo Corinthians, pelo futebol em si, mas principalmente pelo Corinthians? Você tinha vontade de jogar bola, enfim, ou sua parada foi sempre a música? Queria que você contasse um pouco sobre isso, principalmente voltado ao Coringão. Não, vou ter que dar um palpite já aí, porque eu sou velho e lembro. Japinha joga bola, hein? Eu lembro dos rock go, hein? Japinha era bom de bola. Era bom mesmo. Pô, bons tempos de Rock Go, MTV. Dava esse presentão pra gente, a gente esperava o ano inteiro para jogar esse campeonato, porque é sonho de moleque, né? Principalmente aqui no Brasil, acho que no mundo, né? O futebol é tão popular e a gente queria. Nos anos 90 eu assistia, né? Via os caras, sei lá, do Ratos de Porão, do Raimundos, do Skank jogando a pelada lá, sendo televisionado, camisa, juiz, pá, eu torcia para um, torcia para outro, e aí ainda tinha as bandas de samba misturadas, a gente torcia sempre pro rock, nada contra samba, tem um monte de amigo lá, mas sempre defende o lado, né? Mas eu queria jogar, e aí quando nos anos 2000 minha banda deu certo, né, a gente assinou o contrato, eu pude jogar, e foi um sonho realizado, né? Se pudesse ver na TV jogando pela sua banda ali, ganhando campeonato, eu fui artilheiro por 4 vezes, né? Até porque o nível lá não era tão alto, mas modéstia à parte também eu. Não, que isso, jogava... que isso. Mas tinha alguns destaques ali também, né? Tinha uns caras bons de bola, o Japinha era um deles. Tinha, pô, eu posso citar uns 4, 5 bem bons, assim, o Supla era bem bom, o Samuel Rosa do Skank também jogava uma bola direitinha. Eu fui o vice-artilheiro, né? Eu fiz 58 gols no total dos campeonatos, ele fez 40. O Tony Garrido jogava bola boa. Tinha os meninos das bandas não tão conhecidas assim, o André do Bros, que hoje em dia tá até na Fazenda. O André Marinho, ele era zagueiro do Vasco, juvenil, foi jogar o Rock com a gente, acabava com os campeonatos. Tinha o Cléster. Canibal jogava muito, né, cara? Canibal lá do Nordeste também, do Devotos do Ódio, né? Ele era bom de bola, camisa 10 ali, fazia bastante gol. Tinha vários caras que jogavam uma bola boa, assim, né? E o Alexandre do Nat Roots, nossa, chegou a jogar na base do Guarani. Ele acho que ele é primo do Amoroso, os dois começaram juntos. Então tinha os caras que, como a gente brincava, não tinha mais bobo no Rock Go, né? E aí o campeonato ficava acirrado, né, cara? A gente que brasileiro, eu corintiano jogando aqui em São Paulo, eu queria ganhar de qualquer jeito, né? Consegui levar 2 canecos para casa e 4 artilharias, foi legal. Tem uma saudade animal, né? Não tem como não ter. Fora a diversão, né? De você conhecer os caras, de fazer social, né? Conheci 80% dos caras das bandas que eu admirava, inclusive, sei lá, o Traja Rigor, Skank, Charlie Brown, todo mundo, Chico Sainz, Nação Zumbi, eu conhecia tudo lá, né? Porque a gente se confraternizava, encontrava ali todo ano, e ali criava-se uma amizade, assim como qualquer pelada, né? Todo mundo que joga um society, um salão, sabe como é que é é bom, o futebol é bom para você criar amizade, né? E agora indo para a pergunta do Matheus, né? Voltando ao Corinthians, devo tudo ao meu pai, né? Que por incrível que pareça, eu sou descendente de japoneses pelo lado da minha mãe, mas meu pai é filho italiano. Eu sou mestiço, né? Uma mistura bem típica paulistana. Mas o meu avô, do parte do meu pai, ele era palmeirensaço, assim, italianaço, aqueles caras que ficavam bravos quando o Palmeiras perdia. Só que meu pai e todos os meus tios, eu tenho 5 tios homens, por parte do meu avô, e eles, crescidos na Zona Leste, ali Vila Prudente, Moca, eles jogavam bola na rua e o Corinthians na Zona Leste, a gente sabe, é muito forte ali a cultura do Corinthians, acabou influenciando eles. Foi na época do centenário, de 54, aí o Corinthians influenciou toda a molecada ali da rua e meu pai virou corintiano desde pequeno. Meu avô não falava direito português, então também não... Aí meu pai influenciou a gente por tabela, né? Eu e meus 3 irmãos, e a gente jogava bola no quintal, assim, tudo de camisa do Corinthians, ficava chutando bola, assim, 3 dentro, 3 fora, 2 contra 2, aquela coisa, né, de rua mesmo, né? E meu pai, a gente com 4, 6, 8 anos de idade, meus irmãos, assim, ele levava a gente no Pacaembu de mão dada, assim, para ver o Coringão. Dei a sorte de ver a época do Dr. Sócrates, Casagrande, Birubiru, né, toda essa Vladimir, toda essa safra maravilhosa, para começar, né? Então já fui bem batizado ali no Pacaembu, na nossa saudosa maloca. E isso é contagiante, né, cara? Aquela cultura de comprar ingresso ali ainda tinha os guichezinhos aqui, ainda tem, né? Mas hoje em dia é mais internet, né? Então era muito gostoso. Inclusive, acho que o Careca eu cheguei a trombar no Pacaembu, né, cara? Que você tinha me contado que a gente chegou a assistir uns jogos ali um do lado do outro. E, pô, aí ferrou, né, meu? Depois disso, não consegui mais parar de ver jogo. Eu fiquei adolescente e ia também de busão, aquela coisa, eu e meu irmão. Cheguei a me associar aos Gaviões, fiquei uns 4, 5 anos indo com a torcida.
Meu número de carteirinha é 11 mil, é um dos primeiros ali, né? Hoje em dia deve estar nos, sei lá, 80, 90, 100 mil. E até então eu não consegui parar, nem quero, porque é um dos melhores rolês meus da minha vida. Eu não sou muito de balada, porque os shows já são cansativos, né? Muita gente, muita luz, muito barulho. O estádio, para mim, é uma terapia, né, cara? Quando eu vou ali na arena ou outros estádios, eu vou lá e curto, volto para casa felizão, Corinthians ganhando, empatando, perdendo. É um programa que eu gosto de fazer até hoje, né? Não, puta, é demais, cara. Ô, Japinha, você falou, cara, eu vi você, né, algumas vezes no estádio, mas eu falei com você num jogo específico, que é o Corinthians e Flamengo do Brasileiro de 2011, que eu não sei se o Nossa. Matheus lembra desse jogo, que o Matheus temos um pequeno jovem aqui, viu? 2011 dá, 2011 dá. 2011 dá para falar, né? Tá. E, cara, a gente tá perdendo ali, né? E aí no intervalo, eu sempre ficava no alambrado ali do Pacaembu, sempre gostei de ficar no alambrado. Eu tomei coragem e falei, pô, e aí, Japinha, beleza, isso aqui? Não, beleza, isso aqui. Aí eu tava puta, aí eu me lembro, não sei que eu tava falando com um cara puta e você tava comprando um sorvete ali, andando no Pacaembu. Aí você olhou e falou, calma, velho, nós vamos virar o jogo. Pô, a hora que o Liedson fez o segundo gol, eu fiquei te caçando pra falar, porra, o cara é muito calmo mesmo. Tava bem calmo, bem tranquilo ali, porque, cara, foi um jogo que nós, né, ficamos macetando, massacrando, empatamos aí no poste, sei lá. Não foi no finalzinho, mas também não foi fácil. Foi um 2-1 sofrido, ali era um jogo de expectativa. Ali a gente abriu uma vantagem, então por isso que o jogo me marca muito. E aí, anos depois, acabei entrando num grupo de WhatsApp que o Japinha tava e contei essa história pra ele aí. Porra, foi pra mim. É legal, né, cara? Assim, eu não sou um cara extremamente do rock, mas tem certas bandas que transcendem isso, né, cara? Você conhece as músicas, gosta, conhece as pessoas. E esse lance sempre do cara ser corintiano chama atenção. O próprio Rock Go também contribuiu muito para o pessoal que gosta de futebol conhecer o Japim e outros caras, né? Então, esse lance do encontro nesse estádio para mim é muito marcante, cara. Esse jogo foi um dos que eu costumo passar mal durante os jogos, mas esse foi um que foi bravo, cara. Aliás, Corinthians e Flamengo em eliminatórias é sempre jogo pra cardíaco, né? Como diz o Galvão. Meu Deus, cara. Desde 2010, lá com a Copa do Brasil, lá o Bruno tirou aquela bola de Chicão lá de dentro do gol. Aí esse 2011, esse agora, semana passada, né? Pô, o Flamengo é uma casquinha, né? Cheguei a ver o Zico jogar contra a gente também. O Pacaembu, o Zico fez 2 gols e ganhou da gente 3-2 de virada. Eu tava nesse jogo também, cara. Você tá jogaço também, né? Legal ver o Zico jogar, né? Ter tido essa oportunidade, pô. Mas o Flamengo é uma casquinha no nosso sapato, né? Uma pedrinha. Ô, Japinha, como você ficou com essa última quarta-feira? Eu sei que não queremos prolongar muito nesse tema também, porque ninguém gosta de falar disso, mas baqueou demais aí, porque, porra, passei a semana mal, velho. Não, fiquei ruim na quarta e na quinta, porque era um jogo que estava muito na nossa mão ali, né? Por conta de um pênalti errado, a gente podia estar lá, ou por conta, eu acho que jogo detalhe, né? Essas coisas, aquele pênalti na arena, que os caras não deram. Eu fiquei muito pensando nisso, né? O famoso C, né? Mas o C não entra em campo. Mas acho que a gente chegou até a comentar no grupo, né, cara, que se os caras da comissão técnica tivessem colocado na ordem, tivessem invertido a ordem, tivesse posto o Maicon no lugar do Fagner, nada contra o Fagner é um puta lateral e tem o direito de errar. E também podia ser que o Michael tivesse errado, mas pelas estatísticas, até em decisões, né, a gente confiaria mais no Michael ter feito aquele gol assim como fez depois, e talvez a gente pudesse ter liquidado na disputa de pênaltis, né? Mas eu fiquei contente por um lado, Matheus, porque a expectativa, principalmente dos rivais, né, dos flamenguistas, era que eles iam golear a gente. E eu não vou mentir, eu estava com um pouco de receio de tomar uma amassada que nem a gente já tomou desse time do Flamengo desde 2019. É um time muito forte, né? O investimento foi muito pesado, os caras estão numa fase sensacional, assim como a gente já teve também em 2012, 2015. Mas é difícil jogar contra elencos como o do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético. Mas o Corinthians fez frente, né, cara? 2 empates, 2 casas cheias, por detalhes, por milímetros, não levou essa final, né? Então, assim, por um lado, o meu lado corintiano ficou também satisfeito e até otimista para o ano que vem, porque eu senti que houve uma evolução, né, daquela, acho que oitavas ou quartas da Libertadores para essa final de Copa do Brasil, que a gente jogou contra o Flamengo mesmo, e a gente tomou sufoco muito mais lá do que agora a gente jogou de igual para igual. No segundo tempo a gente amassou os caras em pleno Maracanã, então
esse lado do jogo, da perspectiva, né? Olhando em perspectiva, eu fiquei feliz assim pelo time, né? Boa, é uma mistura de orgulho e chateação, assim, né? É que eu acho, cara, um amigo meu me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, cara, que é o seguinte, o problema foi como a coisa evoluiu. Porque a gente tava ali, tomamos um gol logo no começo, porra, todo mundo ficou com o cu na mão de uma goleada, né, cara? Quando sai aquele gol no começo, você fala, mano, fudeu, esses caras vão atropelar a gente. Mas rapidamente o Corinthians se arruma ali no jogo, acalma, tudo. E aí foi uma evolução, porque foi a gente massacrando o segundo todo, indo para cima, tentando sair o gol, vamos para os pênaltis, o Cássio pega, que pô, a gente sai na frente, eu falei, pô, todo mundo falou, vai dar, bicho, vai dar. Então foi isso, cara, jogou a gente lá em cima, e aí uma frustração muito forte, né? Bem isso, porque eu tive a mesma sensação, saiu 1-0, eu tava chegando em casa ainda ouvindo no rádio, eu falei, nossa, ferrou, acho que não vou nem ligar a TV, não, eu falei, não, pode ser que a gente tome uma goleada e pode ser que a gente empate, vire, leve para os pênaltis, né, e foi o que aconteceu, e o detalhe dos pênaltis é cruel, né, porque é o que você falou, né, o Cássio pegou o primeiro, meu, parecia final de Copa do Mundo, onde eu tava, cara, rojão, o cara gritando, eu falei, e o Maracanã calado, né? Calado, e, meu, a gente bateu bem, né? Só perdeu do Fagner ali, pô. Foi muito pouco. Se os caras tivessem perdido mais um também, o Cássio pegou mais um, a gente já ganha, né? Tudo bem. E o Japinha, você falou que te deixou otimista, assim, né, para o próximo ano, com relação a essa evolução que o Corinthians teve das quartas de final lá com o Flamengo na Libertadores até essa final da Copa do Brasil. E nessa semana a gente teve uma notícia que, assim, uma possível, né, afirmação do craque Neto, né, nos donos da bola, de que o Vitor Pereira talvez não renove aí com o Corinthians, né? E existem muitos boatos, tem gente que fala que vai renovar, tem gente que fala que não, e ele ainda parece não ter definido 100%. Quanto que você acha que essa renovação aí é importante para o Corinthians no ano que vem? Quanto que você acha que que se mede a importância do Vitor Pereira hoje no Corinthians? Você ficaria com ele? Você é fã do cara? Olha, Matheus, eu vejo por dois lados. Eu fui bem crítico a ele em vários jogos, várias escalações, várias substituições, coisas que a maioria discordou e realmente, principalmente nos jogos fora, no Brasileiro, a gente perdeu muito ponto ali por umas questões de... Lógico, tem muita coisa que a gente também não fica sabendo, né, de coisa do departamento médico, de avaliação de desempenho e tal, mas uma coisa que era fato, assim, era a questão de manter um time base, que demorou para se ligar, e pelo que eu soube dos meus amigos palmeirenses, o Abel do Palmeiras também demorou para ter essa sensação de que precisava ter um time base, e depois que ele começou a manter o time base, o time começou a decolar. E eu percebi isso no Vitor também. Mas independente dessa minha crítica, dessas minhas críticas, eu vi uma crescente, uma melhora no todo o desempenho do time, assim, a questão tática, que nem a gente vê um pouco com o Tite, né, de começar pela defesa, pô, quando chegou o Balbuena e chegou o Fausto Vera ali, meu, o negócio arredondou ali na frente do Cássio, começou a tomar bem menos gol, e por incrível que pareça, né, quando saiu o William e chegou o Yuri Alberto, parece que o time encaixou muito mais e tem jogado muito bem, assim, e não é só isso, né, tem toda a questão do dia a dia, o Vitor Pereira é daqueles caras chatos que faz todo mundo, né, aqueles professor chato, né, aquele treinador que é meio carrasco assim, mas que você vê que apresenta evolução, né, então, e ainda mais no cenário que a gente tem no Brasil, né, com poucas opções assim de técnicos brasileiros de alto nível livres, digamos assim, né? Que já não estão bem empregados em times grandes, tendo que buscar lá fora, né? Como a gente tem visto, né? As grandes equipes, principalmente técnicos portugueses, estando muito bem, né? A escola deles lá parece que está mais na frente do que a nossa. E então, assim, eu preferiria a manutenção, né? Eu acho que o Corinthians tem crescido. Isso que eu falei do último jogo do Flamengo foi uma prova, pro meu ver, né? Ao meu ver. Que o Corinthians está melhorando com o Vitor Pereira, e esse ano, se você analisar todos os resultados de todas as competições, a gente chegou, né, estamos em quarto no Brasileiro, tudo bem, estamos longe do Palmeiras, mas mantivemos primeira posição lá durante várias rodadas, vice-campeão da Copa do Brasil,
Pô, por detalhe não ganhamos. E beleza, pegamos o Flamengo ali um pouco antes na Libertadores, mas assim, também tava brigando ali, né, pau a pau. Comparado com o ano passado, ano retrasado, que o Corinthians, meu, tava batendo cabeça com todos aqueles outros técnicos que passaram, nada contra, são profissionais, tá, mas eu percebi uma diferença uma melhora de desempenho durante esse ano absurdo, assim, sabe? E com o elenco melhorando também, lógico. Então eu, particularmente, preferiria que ele ficasse, né? Porque depois vai ser difícil talvez achar um cara do nível dele livre, né? Então, vamos ver, torcer, eu concordo com o Neto. Ele passa, o Vitor, né, Careca e Japinha, ele passa a impressão de força, assim, né? De que o Corinthians tomou uma força que não tinha antes. O Corinthians parece reagir melhor a adversidades, assim. Eu sinto isso, pelo menos. Em jogos grandes, o Corinthians consegue, às vezes vai ganhar, às vezes não vai, mas consegue bater de frente. Eu sinto que com os outros treinadores, é claro que com alguns elencos piores, beleza, mas o Corinthians era muito frágil em alguns jogos grandes, né? Tomou umas sapatadas aí de Palmeiras, de Galo, de Flamengo, que eu acho que o Vitor, assim, não toma, no caso, hoje em dia, né? Cara, eu não sei o que me apavora mais, ele não ficar ou quem vai vir. Porque, como o Japinha falou, a gente vive um momento de vacas magras aí, no nome de técnicos do Brasil. E, porra, eu fico imaginando como é. A hora que confirmar que ele não vem, vai ser numa época que provavelmente os campeonatos já vão ter acabado. Aí nós vamos ficar naquelas novelas horríveis. Vai começar os programas com aquelas especulações absurdas. E aí vai ser duro. Ô, Japinha, você falou da chegada do Balbuena, e teve um episódio muito legal, cara, com o Balbuena, que em 2017, ainda no CPM, vocês tiveram a oportunidade de conhecer ele e gravar com ele sendo fã assumido da banda, né? E nesse caso, sendo fã do seu trabalho também. Eu queria que você contasse isso daí, cara, como é que foi, porque é muito legal, né, cara? Às vezes você conhece um ex-jogador, um cara que jogou. Não, cara, vocês conheceram e tiveram uma troca ali com um cara que era um destaque daquele elenco naquele momento, né? E fomos campeões no ano, tudo. Cara, o Balbuena foi muito louco essa passagem dele. Como está sendo essa, né? Mas acho que 17 foi mais até. Até porque ganhamos o campeonato e tal. Ganhamos alguns campeonatos com ele, né? Mas só para complementar a sua pergunta, Marcião, em 2012 eu tive essa alegria também. Acho que essa década foi uma década muito maravilhosa para nós, né? E o Cássio, em 2012, quando o Corinthians ganhou o Mundial e a Libertadores, eu lembro que o pessoal acho que foi da Sport TV ou da ESPN, perdoa a minha memória, mas pediu para ele sugerir uma música para fazer a trilha das defesas dele lá contra o Chelsea, que ele fechou o gol, né? Ele ganhou metade daquele jogo, foi ele. E aí ele pediu uma música nossa, O Mundo dá Voltas, e a partir disso, a gente sabia que ele era roqueiro, tal, que ele curtia, o Cassião também, baita herói, né? Merece uma estátua lá. Mas aí isso fez com que toda a mídia de vários canais esportivos fizessem matérias comigo, com o Cássio, que o Cássio inclusive pediu, Cássio, se quisesse aprender instrumento, qual seria? Ele pediu bateria. Aí eu fui lá com o Andreoli, o Andreoli acho que ainda estava na Bandeirantes, não sei se já estava na Globo, mas aí eu fui lá na Teodoro Sampaio, fiz uma aulinha de bateria com o Cássio, então fomos lá no CT, gravamos com ele, com o Tite, então teve essa aproximação que é uma coisa pra gente que aí eu viro fã, né, de músico que dá autógrafo, tiro foto, eu vou lá e tieto, pô, Cássio, Tite, pô, esses caras pra mim são heróis, né, assim como pra maioria dos corintianos, a gente fica com a barriga gelada, né, dá aquela tremida na perna, e fui lá conhecer o Cassião, gente fina pra caramba. E aí em 17 o Balbuena chegou, como você disse, e eu lembro muito bem daquele dia, que acho que foi na apresentação dele em coletiva, que ele desenroladaço no português, assim, e os repórteres, inclusive acho que foi nosso amigo lá, o Vessone, Cássio, como que você fala português assim? Tudo bem, o Paraguai é próximo, mas você fala até com sotaque meio português brasileiro, né? Ele falou, não, é que eu curto rock brasileiro, lá na cidade que eu morava chegava muito CD, né, na divisa e tal, não lembro qual cidade que é, Cidade do Leste, e, pô, eu sou amarradão em Charlie Brown e CPM 22, e acho que falou mais uma, não lembro qual.
Aí os caras, pô, meu, aí os caras, todo mundo da imprensa ali, a galera já conhecia a gente, né? Que eu e o Badu, a gente é muito corintiano, vai em estádio. Então já chama atenção, né? Sim, aí a galera já começou a ligar pra gente também, do mesmo jeito que rolou com o Cássio lá em 2012 e 2017 com o Balbuena. Pô, meu, zagueirão. E detalhe, a gente não sabia se o Balbuena ia vingar, porque ele chegou assim como um bom reforço, com um bom nome, mas não sabia que ele ia ser esse xerife todo, que hoje em dia ele é um dos ídolos grandes do Corinthians também, maiores, né? E aí já começaram a marcar também, entrevista, marcamos até no estúdio de fazer um som com ele, porque ele sabia as letras da nossa música, das nossas músicas. Aí eu tive a honra de fazer uma bateria para ele cantar, e aí, meu, virou brother, né? Ele veio aqui outro dia em casa, passou aqui pra gente ir no show junto, aí eu fui no Pacaembu, aí ele me deu uma carona aqui de volta, aí conheci os filhos, tá? Virou brother mesmo. Nessa volta ainda não tive muita oportunidade de encontrá-lo, né? Foi tudo muito corrido, ele chegou meio já jogando e, pô, tudo meio de temporada. Mas é um cara sensacional, super simples, assim, super sério, né? Assim, o Balbuena é um cara que não tem muita piada com ele, não. Mas quando a gente leva ele pra sair pra comer, ele, né? E aí eu lembro que na época era o Carilli, assim, e um dia eu trombei o Carilli e falei, professor, o Balbuena tá comigo aí, não sei o quê, tá dando uns rolês, deu uma zoada assim, né? Aí o Carilli falou, não, Balbuena tudo bem, eu confio nele, pode levar ele pra balada. Ele falou assim, tá com moral com o professor também. O general é demais, né, cara? E aí foi engraçado agora nessa volta dele, que os caras pegaram uma foto dele sorrindo no treino, né? Assim, a manchete era o Balbuena também sorri. Mas, ô Japinha, você falou dessa história. Cara, eu lembrava do Cássio ter pedido a música, mas da reportagem eu não lembrava, cara. Vou até atrás depois aí para assistir, porque ele realmente é roqueiro. Ele deu uma entrevista até esses dias acho que foi no Duda Garbi, né? Que ele falou que gosta muito de rock, e aí falou de novo de CPM, falou de um monte de bandas que ele. O cara simplesmente pediu o CPM no vídeo, no clipe das defesas do Mundial dele. Nossa, que absurdo, cara. Imagina para nós a facada que eu não foi, né, imagino como que o Japinha ficou quando aconteceu isso. Cara, foi pesado. Absurdo. E depois com o Balbuena também, muito louca essa história, pelo amor de Deus, muita história nisso. E acredito que pro Balbuena também foi uma honra cantar com o Japinha tocando a bateria, né? Pô, com certeza, porque imagina que música é um negócio que desperta uma coisa na gente muito forte, né, Japinha? Você tá do outro lado aí, mas você sabe, cara, você deve ter pessoas que você admira na música também. Música, assim como o futebol, eu acho que são as duas principais coisas que tiram da gente, assim, o auge das nossas emoções. Então, quando você conhece alguém que te remete, que te dá o gatilho daquela emoção que você sentiu, seja ela num show, né, numa música, ou num jogo, muito foda, cara. E o Japinha teve contato só com o Cássio e com o Balbuena, só os dois do elenco atual. Só coisa. Eu dei sorte, viu? Porque eu tava comparando outro dia, tava brincando com um amigo meu, acho que era São Paulo. Falei, meu, se eu torcesse pro São Paulo, pro Palmeiras, ou pro Flamengo, ou pro Grêmio, sei lá, não teria dado essa sorte, bem nessa fase boa da minha carreira, né? Assim, da minha ex-banda e tal, assim, de ter conhecido, porque assim, nem todo time tem, normalmente é samba, né? É um ou outro. E vou te falar até mais, viu, careca? Agora eu lembrei, pô, um cara queridaço que jogou bem pelo Corinthians também. Talvez não tenha tido tanta, mas a galera gostava. O Wendel, lateral esquerdo, ele era muito fã, só que ele era muito tímido. Então, um dia eu tava lá na saída ali do vestiário, aí ele veio falar comigo, ele falou, meu, cara, tipo, eu te imitava na mesa da escola, ficava pegando as canetas e ficava te imitando. É que assim, eu sou mais velho que os caras, então, quando a banda tava em 2000 estourando, os meninos, o próprio Balbuena tinha 15 anos, né, o Wendel e tal. Então, a gente pegou a adolescência dos caras e o Balbuena mesmo falou, meu, quando vocês foram tocar em Cidade do Leste, que a gente fez um show lá, né? Tinha muito paraguaio e tinha muito brasileiro, por ser divisa. Eu tinha acabado de ser transferido para o time da capital, de Assunção, e eu não pude ir, meus amigos todos foram, mandando vídeo para mim. Ele tinha acho que 17, estava no juniores, assim, no sub-20. Então, uma história muito louca. Aí ele também, quando ele ficou amigo nosso, ele também tirou a barriga da miséria. Eu levei ele nos 3, 4 shows, assim, parecia uma criança, assim, do lado do palco, vendo o show. Que é que nem você falou, né? Pô, música mexe, quando o cara é fã mesmo, assim, o cara fica anestesiado, que nem a gente quando vê, né, um jogador que a gente idolatra, né, meu? Pô, é uma coisa muito louca. Não. E que outro título, cara, que outra campanha do Corinthians, assim, você falou, né, Japinha, você teve a sorte de, na tua iniciação,
pegar aquele início dos anos 80 ali, né? Que o Corinthians era repleto de ídolos, teve a democracia corintiana, teve, porra, Sócrates, Birubiru, Casagrande, Zé Maria, Zenon. Nossa, cara, passou muito craque no Corinthians ali. E estamos falando agora de uma coisa mais recente, né? De 12 para cá. Mas entre esses dois momentos aí, o que te marcou de Corinthians, assim? Cara, primeiro que, assim, acho que a gente está recebendo, parece que a gente passou por um martírio, né, uma punição da fila lá de 23 anos e da época que a gente era muito zoado, né, porque a gente não tinha Libertadores até 2012 e hoje, essa última década foi coroada, né, a gente não pode reclamar. Tá com estádio, arena, mundial, que o rival principal não tem. Então, assim, a gente foi bem privilegiado nessa última década, mas mesmo sem Libertadores e no período de fila, eu lembro que a gente teve vários momentos muito bons, né? Aquele Mundial de 2000 com o time do Marcelinho, Ricardinho, né, Rincon, era um time, Vampeta era um time muito legal, gostei dessa época. Depois teve aquele de 2005 que foi tumultuado por causa da MSI, mas só de ter visto o Tevez durante 2 anos jogar, para mim foi para mim um presentaço, né, de ver o Carlitos. O Tevez mexe muito com todo mundo, né, cara? Cara, eu lembro de um dia saindo do Pacaembu, andando ali naquela ruazinha de cima, descendo ali, eu olhei assim, tinha umas 10 camisas Carlitos, mano, todo mundo era muito fã do Tevez, cara. Mexeu com a corintianada de um jeito assim, fantástico. Mas assim, se fosse para escolher, né, que o Marcelo pediu, eu estive numa final que foi um pouco, não tão recente, mas que era o time do Ronaldo. Tentei ver todos os jogos que o Ronaldo fez, o Fenômeno. Eu tentei ir lá aqui no Pacaembu e eu fiquei muito encantado com a categoria do cara, né, meu? Porque até gordinho o cara, destruía com as defesas, assim, com 2 toques, com duas movimentações, fazia gol todo jogo, quase. Fui vir até no Maracanã, que eu fui chamado para comentar um jogo lá, Corinthians e Flamengo, ele fez o gol também. E eu fui ver a Corinthians e Inter lá no Beira-Rio, peguei uma passagem, era uma quarta-feira, que foi a última Copa do Brasil que a gente ganhou, né? E aí eu peguei, me mandei, pedi um ingresso pro André Sanches, ele me ajudou, tal, foi mó difícil, quase fiquei na rua, mas foi algo que me marcou, né, por eu ter feito uma aventura, assim, do nada, né, essas coisas de corintiano que a gente se joga às vezes, e o Corinthians jogava por música esse time também. Puta, eu lembro que tinha, acho que é Jorge Henrique, Elias, o Ronaldo, até o Dentinho, jogava André pra caramba Santos. do lado do cara, André Santos, né, eu lembro do André Santos também guardando vários golaços. Era um time muito forte, assim, não teve nem chance o Internacional aquele dia, o Corinthians dominou lá em pleno Beira-Rio. Então, assim, foi um time que me impressionou, né, foi um título que me impressionou bastante também. Cara, a gente falou, acho que não sei se foi com o Vilela, o Rogério Vilela, comediante aqui, e aí acabou surgindo o assunto do Ronaldo Fenômeno. Cara, para quem gosta de futebol, era muito diferente de ver no campo, né, cara? Era um você olhar no estádio assim, você fala, mano, cara, era uma imposição do cara que era assustador, cara. O cara era assustador, bicho. É que a gente ficou muitos anos, até hoje, né, assistindo jogadores bons, muitos jogadores bons. O Corinthians de hoje tem vários jogadores bons. Mas quando você pega um cara do nível dele, né, sei lá, que ele deve ter o quê? Ele, o Zidane, sei lá, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Eu cheguei a ver uns jogos do Neymar que também eu fiquei assim, caraca, esse moleque. Isso que ele tinha uns 17, 19. Falei, esse moleque ele vai dar trabalho, porque ele também jogava sozinho pelo Santos. Mas o Ronaldo, pela categoria, assim, os toquinhos que ele dava, posicionamento, o jeito que ele concluía, ele acabava com as defesas assim, e os moleques de 20, 25 anos, e ele com 30 e tralalá, gordo, pá. Aquele pique que ele deu em cima do São Paulo aí, meu. Nossa, umas coisas assim que você não dava pra acreditar, né? E o gol contra o Santos também, assim, Nossa, aquilo bizarro de cobertura, tipo, parece que é um cara divino, assim, em campo, né? Tipo, cara, como o Japinha falou, 2 toques, é uma movimentação, o Careca brinca que eu sou novo, mas eu lembro muito do Ronaldo no Corinthians, né? E assim, cara, eu lembro, assim, de ser tudo muito fácil para ele, cara. Já 2 toques finalizou, e ele nunca foi de fazer gol de cabeça, ele tem algumas dificuldades, mas que ele compensava com a genialidade dele em todas as outras coisas que ele fazia muito bem. Então era bizarro, assim, bizarro. Ronaldo. A ponto do Benzema ganhar o título. Verdade, aquele que ele derrubou o alambrado. A ponto do Benzema ganhar o prêmio de melhor do mundo e falar do Ronaldo, ficar elogiando o Ronaldo. Né?
que era o maior cara que ele já viu jogar. Então, assim, a gente teve esse privilégio, né? E é muito louco, que eu lembro que no dia que foi anunciada a contratação do Ronaldo, eu e meus amigos corintianos, a gente falava, mano, ficou contente, assim, impressionado, cara. Mas ainda havia aquela desconfiança, puta, mas será, meu, que vai dar certo? Pô, o cara tá parado aí, contundido, ficou um ano lá, recuperando lá no Flamengo. Será? 30 e tralalá. Puta, mas é o Ronaldo, né, cara? Putz, só de ter o Ronaldo no nosso time já era um presente, assim, né? Ninguém sabia se ele ia jogar bola pra caramba. E ele jogou, né? Ele ganhou título, meu, foi um absurdo. Ô, Careca, só antes da gente ir pro nosso quadro final, né, e trocar uma ideia final com o Japinha, surgiu essa semana também, vou para algo meio aleatório aqui, tá? Surgiu essa semana também do Cristiano Ronaldo tá com interesse de jogar no futebol brasileiro, futebol sul-americano. Queria saber a opinião do Japinha, se tipo, ele agrada ele. É lógico, né? Agrada todo mundo ter o Cristiano Ronaldo, assim. Mas o que ele acharia de uma possível vinda do Cristiano ao Corinthians, já que foi ventilado isso no futebol brasileiro? E acredito que se ele viesse para o futebol brasileiro, o Corinthians seria um dos concorrentes, né? Vamos dizer assim, a contratá-lo. Cara, eu não ouvi nada disso, mas assim, você tá falando, fiquei um pouco por fora a semana que eu fiquei viajando, né? Fui fazer uns shows no Sul. Mas eu já tava contente com a ideia do Cavani vir, bicho. Imagina se vem o Cristiano Ronaldo, cara. Pô, assim, parece coisa de sonho, né? Assim, coisa que a gente não consegue. Mas o Ronaldo também era, né? Quando anunciou, eu lembro que eu fiquei assustado, cara. Eu falei, não é possível, cara. O Ronaldo nunca vai jogar no Corinthians, Real Madrid, Barcelona e encerrar a carreira, né? Que nem você pensa no Messi, que nem você pensa. Tudo bem, o Neymar já ventilou, queria jogar no Flamengo e tal, mas um cara desse tamanho, né? Tipo pensar que o Zidane ia jogar no Palmeiras, sei lá, sabe? Quer dizer, muito impossível, cara. Mas se rolasse, bicho, pô. E se rolasse dele jogar em outro time, eu ia ficar com medo, com raiva, com inveja, com tudo. Nossa. Não, se o Cristiano Ronaldo vai fazer uma dupla de ataque com o Endrick, eu acho que eu paro de assistir futebol. Vou tirar um ano de férias aí, sabático de futebol. A gente não merece uma tristeza dessa. Eu acho que, cara, não sei se ele ia querer vir ficar no banco do mosquito, cara. Acho que isso que é o complicado. Por aí. Só para contextualizar, né? Acho que 2 diários espanhóis falaram do Cristiano Ronaldo que ele tem interesse no futebol sul-americano e o brasileiro seria uma opção, né? Foram informações. Ele falou em MLS, né? Ou o futebol também. brasileiro, né? Para terminar a carreira. Pô, imagina, cara, o Roger Guedes sobe a placa, é o Cristiano Ronaldo para entrar. Nossa, imagina. Aí eu queria ver ele da Chilique. Tem um dado importante. A camisa 7 é a única vaga, hein, no Corinthians. Nossa. Olha isso. Não cai como. Mas sabe o que é legal? É legal que a gente viveu essa época de Ronaldo, de Tevez, e eu lembro que todos os jogos eram muito lotados, não só porque o corintiano já lota o estádio, assim, já pelo menos enche, né? Mas, cara, se vê um cara desse tamanho pro Corinthians, não vai ter ingresso sobrando para nenhum jogo do ano inteiro, cara, porque todo mundo ia querer ver o cara jogar, né? Era um negócio assim que o cara podia jogar, que nem o Careca falou, 30 minutos do segundo tempo. Mano, você já ia ter valido o ingresso e a ida e o trânsito e o metrô lotado, porque você ia ter visto o Cristiano Ronaldo jogar no Corinthians. Pô, seria um negócio fora de série, assim, absurdo. Cara, a gente estava falando do Ronaldo um pouco antes, do Ronaldo nosso, né, Ronaldo Fenômeno. Além de tudo isso que a gente falou, eu acho que teve a desconfiança, a importância dele para o Corinthians, né? O que ele ajudou o Corinthians de infraestrutura, de patrocínio. Lógico, ele ganhou a grana dele lá merecida também, mas ele foi um cara, o Corinthians é um pré-Ronaldo Fenômeno e é outro pós-Ronaldo Fenômeno, cara. Sem sombra de dúvida. Aliás, estou para assistir o documentário dele aí no Globoplay que lançou, que deve estar bem da hora, né? O Ronaldo eu não vi ainda também não, mas todo mundo que viu, realmente. Não, e pegaram só um recorte ainda da carreira, né? Mas mesmo assim O Ronaldo é um cara que por onde passa, né? Você vê o Cruzeiro mesmo, agora está subindo relativamente fácil, né? Para coisa que eles não tinham facilidade nenhuma nos últimos 2 anos, pelas dívidas, pelos problemas que aconteceram. O pessoal ele chegar lá, já o time já começou a ter vantagem pra caramba em cima dos outros da segunda divisão. Não sei não se o Cruzeiro não vem fortão ano que vem. E ainda em cima do que você falou, Marcião, eu acho que, sei lá, porque a gente passou também por um sofrimento danado em 2007, 2008, quando caiu, né? E acho que talvez aquele ditado, né, que quando você chega no fundo do poço,
o único lugar que você pode ir é para cima. É para cima, é verdade. Tem bola lá embaixo. Porque o Corinthians, depois disso, acho que é válido a gente citar que a gestão do Andrés nessa época, pelo menos. Na última a gente criticou pra caramba, né? Porque teve um monte de coisa que a gente ficou mais de 2008 a 2000 até depois que ele saiu, que ele colocou os caras lá, né? Os sucessores. O Corinthians deu um avanço na história, assim, que a gente nunca tinha tido, né, cara? Lógico que o Ronaldo ajudou pra caramba, mas foi o Andrés que foi lá chavecar o cara no Flamengo para vir pro Corinthians. Chavecar que eu digo, né? Negociar. Mas essas sacadas, né? Eu acredito que seja até. Eu sou muito fiel a Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Acho que Deus quis ajudar o Corinthians, cara, porque, meu, foi uma fase tão louca, né? Foi uma subida tão vertiginosa do Corinthians de ganhar Libertadores, Mundial, estádio, aqueles 3, 4 anos assim. Foram muito legais. Ter o Ronaldo no time. Acho que a gente nunca não tinha tido isso nunca na história, assim, né? E tá estável até hoje, assim, né? Vira e mexe a gente belisca com o brasileiro, paulista a gente ganhou 3 seguidos. Lógico, Libertadores estamos com dificuldades, mas estamos ali disputando, a maioria delas, né? Então foi uma fase muito boa mesmo. Essa Ronaldo e André Sanches. É uma frase que dói, mas parece que o Corinthians precisava cair, né? Tipo, ninguém precisa cair. Mas assim, e o Corinthians muito menos. Mas assim, parece que aquele momento veio para a gente dar um salto ao topo do mundo. Cara, essa história do Corinthians talvez seja uma das histórias mais bonitas do futebol mundial, assim, né? De você ir ao fundo do poço, ter um dos maiores jogadores da história no clube, depois se estruturar e chegar ao topo do mundo. Acho que não sei se teve um clube no mundo que fez algo parecido com isso. Então, é muito Cara, louco. no mundo eu não sei, mas no Brasil com certeza ninguém se aproveitou de um rebaixamento igual ao Corinthians. Tanto que todos os outros clubes caíram de novo depois de um tempo. Ó. Sim. Uma ou duas vezes. Tem clube que já caiu 3. Pô, Vasco e Botafogo, infelizmente, já tiveram vários acessos e descensos. Né? O Cruzeiro nunca tinha caído, cara. Agora ficou 3 anos na Série B, cara. Já imaginou quando o Corinthians cai e você fica 3 anos com o time na Série B, cara? Um time enorme. Puta, é terrível. E só em cima do que o Japinha falou, cara. Japinha, o Andrés realmente, cara, ele é um cara que é polêmico, né? Contestado e tudo mais. Mas além de ser excelente de entrevistas, inclusive já comentamos várias vezes que seria um sonho dele aqui, ele falou um negócio naquela época, cara, que poucas vezes você se escreve o que se fala no futebol. Mas quando o Corinthians cai, eu não sei se você lembra, ele tinha acabado de assumir o Corinthians. Porque foi quando finalmente se quebrou, né? Aqueles problemas com o Dualib. Então, ele tem uma eleição na justiça e ele pega o Corinthians para um mandado tampão ali de 2, 3 meses até a eleição. E aí ele fala, ó, quem riu, riu. Quem tirou barato do Corinthians, tirou. Porque a partir de agora nós vamos atropelar. O cara é um presidente de um clube, falar isso num time indo para a Série B, ele foi motivo de chacota, né? Passou 4 anos, foi o que o Matheus falou, a gente estava no topo do mundo ali. Incrível, né? Até arrepia quando você fala isso. Eu lembro dessa entrevista. Ganhamos tudo e ganhamos de todo mundo, né, cara? Então, ganhamos a Série B também, invicta ali, puta, foi sensacional. Não, Libertadores invicto, pô. O cara é um terrível. Matheusinho, vamos de quadro? Vamos! Agora, galera, a gente vai para o quadro preto no branco, a nossa pequena, mas calorosa audiência, né? Conhece bem já esse quadro, vou explicar aqui para o Japinha, né, um pouquinho. A gente vai fazer umas perguntas, Japinha, mais diretas, né, um ping-pong, mas a gente sempre dá aquela velha deixa para os nossos convidados de também justificar. A gente só engana falando que é ping-pong, tá? Quando você quiser falar e justificar suas respostas, a gente falar em cima disso, tá tudo certo também, beleza? Beleza. Ó, vou começar com a primeira, que talvez você já deu um spoiler, mas vai que tem outro, né? Que é o melhor jogador que você viu jogar no Corinthians. O melhor que você mais se encantou. Assim. Cara, essa é difícil, porque eu peguei o Sócrates jogando também, né? Então, só que acho que o Ronaldo, o fenômeno estava acima do Sócrates. Por mais que o Sócrates seja meu ídolo em vários outros sentidos, o Sócrates era ídolo fora do campo também, o cara era médico até. Mas o Ronaldo jogava uma bola que eu nunca vi, assim, mais que o Tevez também. Boa. Muito bom. Japinha, qual que é o teu maior ídolo? Essa que vai ser boa, que agora que ele contou umas histórias aí. Qual que é o teu maior ídolo do elenco atual? Qual que você acha que é o maior ídolo do elenco atual? Difícil também, né? Mas pela história toda, o Cássio.
eu poderia citar o Renato Augusto, o próprio Balbuena, que é meu irmãozão e ganha tudo pelo Corinthians também, mas o Cássio só faltou a Copa do Brasil, né? E ver ele chorando ali, ajoelhado depois no banco de reserva, mostra o quanto ele se tornou corintiano, né? Veio do Grêmio. E é um cara que vai merecer um busto ali. É tipo, mal comparando, lógico, os rivais, mas é o Marcão pro Palmeiras, é o Ceni pro São Paulo. É um nível, assim, sensacional, é incrível. Cara, caminha a passos largos para ser o maior jogador da história do Corinthians. Cara. Pois é. Porque, além de tudo, é o que o Matheus sempre fala, né, cara? Ainda está em atividade, né, cara? Em alto nível, né? Fechou gol, várias decisões aí, né? Não parou, ainda tem história para contar. Exatamente. Ô Japinha, agora eu vou fazer uma situação meio hipotética, assim, para ver o que você escolheria como corintiano. Ser rebaixado de novo e ser campeão mundial de novo, ou ficar do jeito que tá? Não ser rebaixado, mas também não ganhar mais um mundial, enquanto não rebaixar de novo. Nossa, essa foi a mais difícil, a mais capciosa. O problema de ser rebaixado é o quanto a gente fica deprimido e aloprado pelos outros torcedores o ano inteiro, né? Mas, pô, ganhar mais uma Libertadores, mais um Mundial e poder ter isso no currículo, cara, para quem já foi uma vez, o Palmeiras já foi duas também. O Carecão falou que já, pô, eu nem sabia, mas o Vasco e o Botafogo 3, Cruzeirão passou 3 anos. Acho que eu até encararia, viu? Porque Corinthians é humilde, né? A gente não tem problema de sofrer, né? Sabemos sofrer. Boa. Não, o que eu acho que eu concordo com o Japinha nessa, cara, é porque hoje em dia, para um clube brasileiro, sul-americano, ganhar um Mundial é muito difícil, cara. Então a gente ir lá e fazer isso de novo ia ser um tapa na cara dos caras aí. Mas detalhe, somente se a gente tem essa certeza, cara. Não, exato. Melhor não arriscar. Mais uma dessa hipotética, Japinha, para testar aí. O Corinthians ganha a Libertadores do ano que vem, ou 2024, sei lá, e você toca na festa do título, só que você não consegue ver nenhum jogo da campanha. Ou você assiste todos os jogos da campanha do título e vai na festa de convidado do Balbuena, do Cássio, um dos dois te leva de convidado. Cara, essa aí é um pouco mais fácil, porque no momento que eu tô assim de vida, né? Aí eu vejo também de novo em retrospectiva, né? Em perspectiva, aliás. Eu já matei muito sonho, né? Na minha vida, e hoje em dia eu acho que eu tô mais pra curtir mesmo, sabe? Então eu preferiria assistir os jogos, cara, porque tocar na festa é uma puta honra. Eu toquei no Centenário, né? Lá em Engabaú, em 2010, e é um tesão, pô, mas você passar o ano inteiro assistindo os jogos e vendo o time ganhando e avançando e, pô, você vibrando, você podendo ir nos jogos e você sofrendo e, pô, no final, ainda das contas, você ser campeão de um título como a Libertadores ou o Mundial, que seja, é uma sensação que acho que somada a todas as partidas é maior do que você tocar só numa noite por 1 hora ou meia hora, que é um tesão também, mas hoje eu já tive esse sonho, né, já matei, então acho que eu preferia assistir. Boa. Ficou fácil para ele no final, hein, Matheus? Ficou. Ô, Careca, posso só roubar mais uma perguntinha, uma respostinha do Japinha? Tá autorizado. Pode. Ô, Japinha, queria saber, só a gente falou um pouquinho de elenco atual, queria saber quem que você contrataria, o que você acha que o Corinthians está precisando para 2023, além de uma possível renovação do Vitor Pereira, se você tem na sua cabeça, assim, não jogadores necessariamente, mas posições que o Corinthians precisa, e se você acha de grande importância assim, a renovação com alguns jogadores, enfim. A gente fala muito da possível saída do Maicon, não sabe do Balbuena também, do Yuri. Como é que você vê esse elenco aí? Boa. Eu, por mim, manteria o elenco do jeito que está, muito legal, mas prevendo a possível queda de desempenho de alguns caras que estão mais velhos, né? Tá. E são posições muito chatas. Qualquer posição é essencial, mas o Renato Augusto, ele já está um pouco mais velho, está falando já até fazer curso de técnico como treinador. Os próprios laterais, né? A gente tem 2 caras muito bons, que é o Fagner e o Fábio Santos, mas que já tem uma idade um pouco mais, assim, né? Esses 2 que você citou são essenciais para o elenco. Acho que teria que fazer o máximo para manter, porque ali para achar substituto para Balbuena e Maicon vai ter que dar uma bela de uma caçada.
Mas pensando também nessa questão de idade desses 3 caras, né? Porque nas outras posições, o Roger Guedes e o Yuri são novinhos, né? Então tá legal, ali tem o Mosquito também, o Watson, né, como bons suplentes. A zaga tá ficando um pouco velha também, né? Então era legal, de repente, pensar nesse sentido. O Gil um pouco mais, né? Então acho que é mais pensando nesse sentido, assim, né? Porque eu acho que o resto, pô, eu manteria e apostaria mais um aninho, pelo menos. Mais uma renovação, assim, do que pela qualidade em si, né? Exato. Uhum. A zaga é preocupante que ela ou é muito velha ou é muito nova, né? A gente não tem um meio termo na zaga, né, cara? E faz uns anos, quando, né, que a quando gente... eu falo muito velho assim, o Gil, um pouco mais velho que o Balbuena, mas o Balbuena é um cara também que já tá no terço final da carreira ali, né, cara? Tem 32 anos, se eu não me engano. Então, a gente... E o Balbuena, cara, assim, confesso que acho que o Balbuena é o mais difícil de ficar dos 3 que estão aqui por conta do problema ali da Rússia e da Croácia, cara. Eu acho que o Yuri Alberto vai... desculpa, Croácia, tô maluco. O Yuri Alberto, eu acho que vai ser um lance de loucura mesmo, dinheiro mais jogador, porque os caras também estão gostando do Mantua e vão ter que gastar uma grana, então acho que dá para fazer um rolo ali. O Maicon, eu acho que jogou pouco aqui, então, de repente, como a temporada dele não foi legal, ele talvez não tenha tempo de despertar o olhar de alguém ali da Europa, então, de repente, às vezes renova também para jogar pelo menos mais 6 meses. Agora, o Balbuena, eu tenho certeza absoluta que ou o Dinamo vai pedir de volta ou algum clube europeu já está de olho, né, cara? Ele voltou e rapidamente se readaptou, jogou bem, é um craque, bicho. Mas vamos torcer para ficar, pelo amor de Deus. Torcer. Torcer não custa nada. Exatamente, não. Torcer a gente vai sempre, não tem. Mas as perspectivas são complicadas, né? Não, é complicadíssimo. Gente, é isso. Tá falado. Ô, Japinha, a gente tem esse projeto aqui, a intenção é levar ele para um estúdio, né? Começar a fazer presencial. E, pô, sobrou muito assunto ainda para falar contigo, sobrou muita coisa para a gente falar, então já vou te pentelhar aí mais para frente de novo, a hora que a gente vai no estúdio para fazer. Você tem meu nome, voou essa horinha aqui. É gostoso falar de Corinthians, eu adoro. Isso, pô, Vilela falou a mesma coisa, cara, passa voando. Matheus, muito obrigado de novo, hein, meu velho, tamo junto aí, mais uma pra conta. Eu que agradeço, mais uma pra conta, uma especial, mais uma vez falando de Corinthians aí com uma celebridade corintiana, né, Careca? Então valeu, e até a próxima, todo mundo que assistiu. Boa, valeu. Japinha, mais uma vez, brigadíssimo, cara, valeu aí pela moral, valeu pelo teu tempo. E, cara, deixa teu recado final aí, tuas redes, as coisas, a gente coloca tudo na descrição também, né? Mas se você quiser dar um recado final aí, obrigado de novo, cara. Pô, obrigado a vocês pelo convite. Como eu acabei de falar, eu adoro falar de futebol, especialmente de Corinthians. E eu e você, a gente já se dava bem de antes, né? Dos grupos ali, do Pacaembu até. Prazer te conhecer, Matheus, gente boa, sabe muito de Corinthians também. E obrigado a todo mundo que assistiu. E quem quiser me acompanhar pelo lado musical... Na arena é fácil me encontrar lá, vira e mexe, tô lá. Mas do lado, né, do rock aí, eu tô com a minha banda nova chamada Dinossauros, com U no final, como o Careca disse, é Dinossauros Rock lá no Instagram, e no Face é Banda Dinossauros. Tô fazendo bastante show eu mesmo também, assim como Japinha mesmo, né? Então eu tô atacando várias cidades aí no Brasil, tive em BH, tive em Curitiba, Floripa, fazendo shows aí. Em breve, ano que vem, eu pretendo ir para outras capitais, interior também, litoral. E seguir tocando, né? E também torcendo pro Corinthians sempre. Valeu, Japinha, obrigado. Todo mundo que assistiu, chegou até aqui. Siga o canal Soldado Timão nas redes sociais, @canal Soldado Timão. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar um like aqui, beleza? Gente, obrigado, valeu. Até quinta-feira que vem, 19h10. Fui. Valeu, abração. Valeu.